Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente resolvê-la rapidamente. Vamos lá? Nós temos aqui um comando que vai ser o nosso norte. A partir dele, a gente vai compreender o que vai fazer com a questão. E ele diz assim: o texto evidencia a perspectiva ampliada. Opa, isso aqui é importante para a gente fazer uma prova do Enem. Perspectiva ampliada de saúde. Por quê? Porque a gente tem um viés. Vamos pensar aqui no funil. Quando a gente pensa no funil, a gente pensa em alguma coisa que vai se estreitando, né? Vamos desenhar aqui o funilzinho e a coisa vai se estreitando. Quando a gente fala sobre virar esse funil aqui e mudar a posição dele, eu posso chamar de megafone. Então, no funil, a gente vai diminuindo. No megafone, a gente fala baixinho aqui, a gente acaba ampliando. O que é uma perspectiva ampliada? É quando a gente deixa de pensar ali naquele pontozinho, naquilo que é pequenininho, que foi afunilado, e a gente passa a pensar numa ótica mais ampla. E aqui o foco é o quê? É uma perspectiva ampliada de saúde. Então, o que seria uma visão de funil sobre saúde? Saúde, aqui nesse funil, saúde seria ausência de doença, tá? É assim que a gente pensa numa visão afunilada de saúde. E quando a gente fala na visão ampliada de saúde, a gente fala em saúde em relação a quê? À qualidade de vida, em relação à prevenção, em relação à saúde associada ao trabalho, que é a qualidade de vida no trabalho. Então, existem várias abordagens. A gente deixa de achar que saúde é a ausência de doença e passa a colocar aqui a saúde em vários vieses, o físico, o mental, tá? A saúde associada ao social também. Então, é essa abordagem lá no campo de linguagens que a gente vê em várias questões sobre a perspectiva ampliada. Muitas vezes é a perspectiva ampliada da atividade física, em outras é a da saúde, e essa que a gente vai olhar agora. Já entendi a minha abordagem dentro de linguagens. Agora a gente vê aqui, olha, o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente, essa palavra é importante, abordagem crítica, ou seja, opinião, tá? Abordar criticamente a pandemia da Covid-19. Tudo bem, já me situei, hein? Aí eu tenho a Covid-19, eu tenho uma visão crítica, tá? Dentro do texto. E aqui no comando, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar disso daqui, ó. Deixa eu marcar, inclusive, de outra cor, de azul. Ó, o texto evidencia a partir de que essa é a minha chave, tá? Eu já sei que eu estou vendo aí uma perspectiva ampliada de saúde, mas a pergunta é: a partir de que isso acontece? Aqui está a minha pergunta. Então, tá, tudo bem, eu vou encontrar lá a Covid-19, eu vou encontrar lá a ideia crítica, né, associada à perspectiva ampliada de saúde, mas como é que ele faz isso daqui? Como é que ele faz essa abordagem crítica? A gente vai procurar agora fazendo a leitura do texto. E o texto começa aqui em cima dizendo assim: um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19. Já sei que tem aí um estudo, né? E que fez uma análise dos efeitos. Já entra aqui, ó, aquela questão da perspectiva e da análise crítica. Analisou os efeitos da pandemia da Covid sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física. Então, quais são os efeitos em relação à saúde mental e à manutenção da atividade física? São dois pontos aqui. Eu tenho a Covid-19, tenho a saúde mental e tenho as atividades físicas. Revelando porque ele analisou, eu quero saber o que ele encontrou. Revelando que um fator está diretamente ligado ao outro, ou seja, a saúde mental e a atividade física estão conversando entre si, tá? De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram impactadas pelo ciclo vicioso de falta de motivação e pelo sedentarismo. Então, nós temos aqui, olha, as famílias de baixa renda, isso aqui é um recorte social,
E a gente sabe que eles foram mais impactados por quê? Falta de motivação e sedentarismo. Então, eu tenho um dado aqui que me revela uma situação num recorte específico. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, ou seja, a Covid-19, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram. Lembrem-se de que nós estamos falando de família de baixa renda. Então, por que as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram? Porque não são pessoas que têm, por exemplo, uma academia dentro de casa, uma academia dentro de um condomínio. E aí a gente sabe que a coisa vai ficando muito mais seleta, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Então, família de baixa renda não pode ir para a praça por causa da Covid-19, não pode frequentar uma academia que tem mais pessoas por causa da Covid-19. Tudo isso aqui para trazer para a gente esse raciocínio. Aqui nós continuamos assim. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental. Então, aqui vem essa relação que já foi dita lá em cima. Quanto mais ativo, melhor a saúde mental, tá? Nós só reforçamos a informação lá de cima. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia. Também já reforçamos aqui, ó, famílias de baixa renda, tá? Sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios diante da pandemia. Então, observe que essa ideia que está aqui já foi dita lá em cima e que essa daqui também já foi apresentada aqui, tá? Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física. Então, eu estou em área urbana, eu não consigo manter os níveis de atividade física porque a concentração de pessoas é maior. Semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais. A comparação aqui, ó, mostra pra gente que na zona rural a pessoa teve mais condição de continuar ali com seus níveis de atividade física, onde há mais oportunidade de sair para espaços abertos. Então, olha só uma coisa curiosa. Em relação a ideias, aquilo que a gente apresentou aqui, muito pouco progrediu aqui. Muito pouco avançou. Então, a gente consegue concentrar aqui o nosso olhar sobre essa relação que já foi apresentada aqui em cima. Nós estamos analisando o período da Covid-19, estamos observando aí que a saúde mental está associada à atividade física, que as famílias com menor renda, têm menos renda, elas conseguem menos atividade física nesse período, e, consequentemente, a gente já sabe que aí estão mais propensas a diminuir a qualidade de vida em relação à saúde mental. O texto foi compreendido e a essa altura a gente nem lembra mais o que o comando quer. Aí a gente volta lá para o comando para não se perder. Então, nós temos aí o texto que evidencia uma perspectiva ampliada de saúde, ou seja, olhar a saúde em relação à saúde mental e atividade física, ao abordar a pandemia da Covid-19. Mas essa evidência parte de onde? Olha aqui a pergunta. A partir de quê? Agora é que a gente vai observar. Na letra A, é a partir da busca por espaços para a prática de exercícios físicos. Então, ele evidencia a perspectiva a partir da busca por espaços para a prática de exercícios físicos. Ninguém buscou espaço em canto nenhum aqui. O que se disse foi que se delimitou aí o espaço para as pessoas da área urbana e para as pessoas com menor renda. Letra A é para marcar só quando a gente não entende nada do texto, o que não é o nosso caso agora. Nós lemos e compreendemos. A gente deixa aí e vai para a letra B, que diz o seguinte: o texto faz essa evidência a partir da necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. O que ele fez aí? Ele disse que a pessoa que se mantém ativa é emocionalmente equilibrada? Não, ele disse que a saúde mental está relacionada à atividade física, mas não houve essa manutenção da atividade para equilíbrio emocional. Não é uma relação tão direta aqui. Então, olha, letra B para a gente também não vai interessar. A letra C diz o seguinte: o texto faz essa evidência a partir do distanciamento social e de sua vinculação com a prática de atividades físicas. Então, ele evidencia a perspectiva ampliada de saúde
quando ele aborda o distanciamento social e a sua vinculação com a prática de atividades físicas, parece que é, né? Nós temos aí o distanciamento social, temos a prática de atividades físicas que estão aqui associadas à ideia. Parece que sim. A gente vai olhar a letra D. Na letra D, nós temos o texto evidencia essa perspectiva a partir de quê? Da relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente vai lendo, porque a letra C é muito clara, assim, eu reconheci os elementos aí. A letra D também, ó, determinantes socioeconômicos, baixa renda e a prática de exercícios físicos. Também está aqui. Nós falamos sobre baixa renda, sedentarismo, a dificuldade de a gente manter os níveis de atividade. Então, a letra D, a gente já começa a dizer assim, e agora, C ou D, não é isso? Voltamos para o comando com todo o cuidado possível. Olha só, o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde? Sim. Ele está aqui nessa visão mais ampliada, que é a saúde associada a essa situação de Covid-19. Ao abordar criticamente a pandemia da Covid, a partir de quê? Então, ele faz a abordagem crítica a partir do distanciamento social e de sua vinculação com a prática de atividades físicas, não exatamente nesse ponto. Aqui é que a gente vai entender, ó, o que ele fez, como foi que ele abordou. Ele abordou aqui famílias de baixa renda, mais associadas a sedentarismo e falta de motivação. Então, não foi de maneira ampliada distanciamento social e prática de atividades físicas, porque senão aqui estaria 100% da população. E não foi isso. Aqui ele fez o recorte, tá? Quando a gente fala distanciamento social, seria 100% da população. Quando ele fala em famílias de baixa renda, não é 100%. Então, a letra C generalizou aquilo que estava especificado aqui. Fomos para a letra D e voltamos a ela. Relação entre os determinantes socioeconômicos, baixa renda, e a prática de exercícios. A abordagem crítica que ele faz está associada a determinantes socioeconômicos e prática de exercícios. Lembra que a gente falou aqui sobre abordagem crítica? Olha só, quando ele fala de acordo com os dados, o que acontece? Os dados mostram que as famílias de baixa renda foram mais impactadas. Então, dados aqui não trazem para a gente criticidade só por causa de dados. Os dados não são aí para mim um elemento de criticidade. Aí a gente vai olhar para a letra E e tem assim, olha, benefício de morar em áreas rurais, de novo reconhecimento, tá aqui, ó, para preservar a estabilidade psicológica, que seria a saúde mental. Vamos olhar aqui. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidade de sair para espaços abertos. A gente reconhece a letra E também. Então, o que a gente vai fazer? É aquela história de dizer, eu estou em dúvida, né? Tenho duas, consegui enxergar aqui, fico com dúvida em duas. É fácil de resolver. Volta para o comando e a gente tem assim, olha, o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde. Então, o que acontece com essa perspectiva ampliada de saúde? Olhar mais do que aquela saúde e doença. Ao abordar criticamente a pandemia da Covid, a partir de quê? É a partir de determinantes socioeconômicos? É isso que apresenta criticidade ou é a partir de benefícios? Quando a gente olha a crítica, a gente vê aqui subentendido, ó, habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidade de sair para espaços abertos. Ele aqui, ó, há mais oportunidades, é uma probabilidade, é esse reconhecimento aqui de benefícios, tá? Então, nós temos a letra E como nossa resposta e na letra D, quando a gente fala sobre a relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios, houve aqui um recorte em relação à família de baixa renda e aqui embaixo também
tá? Mas não existe esse posicionamento crítico que a gente vê aqui em relação a oportunidades. Por isso a gente descarta aqui a letra D e marca com toda a segurança a nossa letra E, que está sendo apontada aqui. É isso, você está no XP, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, comente este vídeo e fique aqui com a gente para a gente aprender sempre mais, sempre mais. XP sempre com você.